boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade do Senhor, para edificação da igreja, salvação das almas, né? Que a gente possa guardar no coração aquilo que o Senhor tem a nos falar através da Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe pra gente aí o seu comentário para nos ajudar o canal crescer, gente. Por favor, nos ajude aí, nós precisamos aí de mais inscrições. Então nos ajude a compartilhar, por favor. Você que ouve os nossos vídeos, gosta, não é? Então, por favor, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, Face, Instagram e também nas igrejas, nos grupos. Um canal de teologia católica de graça na internet para você, tá? Então a gente só pede isso, tá bom? Eu agradeço muito, que Deus abençoe a todos. Gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos fazendo, graças a Deus. Terminamos na aula passada a primeira parte do catecismo, que é o credo. Graças a Deus, na aula passada, nós encerramos o credo, que é a primeira parte do catecismo. Agora nós vamos começar hoje a segunda parte do catecismo, tá? Que é a liturgia e os sacramentos, ok? Da igreja. Então, primeiro, a gente estuda aquilo que a gente crê, tá? O credo é tudo aquilo que a gente crê. É os dogmas da nossa fé, de 2000 anos que veio até nós dos apóstolos e de Jesus. De acordo com aquilo que a gente crê, a gente celebra. Então, os sacramentos é a celebração. Inclusive aqui no catecismo, ele fala que os sacramentos e a liturgia é a celebração do mistério cristão. Vou até te mostrar. Ó, a celebração do mistério cristão, que são os sacramentos, tá? E a Sagrada Liturgia, ok? Então, inclusive, não sei se você está vendo aí uma imagem, que eu vou ler o que está escrito na contracapa dessa imagem, tá? Interessante, o catecismo ele traz algumas imagens do começo da igreja. Esse povo aí que fica falando que é contra a imagem, não é? Mas desde os primeiros séculos os cristãos faziam imagem, tá vendo? Não para adorar, mas para venerar. E aqui, essa imagem que eu mostrei é um afresco das catacumbas de São Pedro
e São Marcelino do início do século IV, ano 300. Olha aí, tá vendo? A cena representa o encontro de Jesus com a mulher hemorroísa. Essa mulher enferma há muitos anos é curada ao tocar o manto de Jesus pela força que dele saía. Está lá em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. Então, as imagens nas catacumbas de Roma eram usadas para catequese. Nessa época não tinha igreja. Aonde que se celebrava a missa? Nos cemitérios, nas catacumbas de Roma. Depois, né, com a proibição da matança aos cristãos no ano 313, com Constantino, que se converteu, ele não fundou igreja nenhuma, ele se converteu, porque a mãe dele, Santa Helena, tinha se convertido antes, não é? E ele teve uma visão da cruz de Cristo, em que Jesus ele falou que se ele vencesse a batalha, que ele seria cristão e proibiria a matança aos cristãos, que ele era o imperador, entendeu? Ele era o imperador que mandava. Então, gente, na época se usava as imagens para catequizar, não é? Então e não só para catequizar, para pedir a intercessão daqueles que eram representados ali na imagem e de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser não a imagem, mas para o próprio Cristo ser mais conhecido e ser adorado. Para isso, né, era representado através da imagem de Jesus. Então, como é que os cristãos eram contra a imagem? Ano 300. Olha aí, isso não é agora, isso não vem de agora. Até o ano 1500 e pouco, não tinha problema nenhum. E o próprio Lutero não era contra as imagens. Está certo que houve uma heresia no ano 700, por causa da influência dos muçulmanos, né, de um homem lá que queria quebrar as imagens, mas a igreja se reuniu no Concílio de Nicéia II, no ano 700 e pouco, 80 e pouco, e decidiu para sempre, porque aquilo que a igreja decide para sempre, ela não volta atrás. Porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele não pode ensinar uma coisa lá no século 6, 7 e ensinar coisa diferente agora. Então a igreja viu que as imagens não têm idolatria nenhuma, é uma representação. E mandou colocar as imagens nas camisas, nas igrejas, nas casas, nas ruas. Por isso que, graças a Deus, aonde, né, a gente não é impedido, a igreja manda colocar as imagens. Graças a Deus colocaram agora uma imagem de Nossa Senhora Aparecida lá na entrada da cidade para abençoar o povo. Não tem problema nenhum, gente. Né? Desde os primeiros séculos, a igreja, os cristãos faziam imagem. Não tem problema nenhum, ok? Os sacramentos da igreja continuam hoje as obras que Cristo cumprira durante a sua vida terrestre. Então, Cristo continua através da igreja, através dos sacramentos. Por isso que você não pode ficar sem a igreja. Não é? Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Aí, se você não tiver a igreja, você não tem os sacramentos. Não é verdade? Os sacramentos são como que essas forças que saem do corpo de Cristo para curar as feridas do pecado e para nos dar a vida nova do Cristo. Olha que bonito. A igreja ensina que os sacramentos nasceram do lado aberto de Cristo na cruz. Os 7 sacramentos. Tanto que jorrou sangue e água, símbolo da Eucaristia e do batismo. Nós rezamos todo dia às 3 da tarde o terço da misericórdia. Se você não reza, reze. É a hora que Jesus, é a hora da misericórdia, é a hora que Jesus deu a vida por nós. Então, vamos rezar o terço da misericórdia. Então, no final a gente reza: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confirmo. Gente, essa oração é fortíssima, é poderosíssima. Eu rezo todo dia, às 3 da tarde, é sagrado para mim se eu estiver em casa, só se eu sair. Mas se eu estiver em casa, é obrigatório rezar o terço da misericórdia. É maravilhoso, gente. A gente oferece, né, o sacrifício de Cristo em reparação pelos nossos pecados, os pecados do mundo. Por isso que a gente fala: Senhor, perdoai os nossos pecados e os do mundo inteiro. Entendeu? Esta pintura que eu mostrei para vocês, que está no catecismo, simboliza, tá vendo? Então as imagens simbolizam,
pois o poder divino e salvador do Filho de Deus, que salva o homem todo, alma e corpo. Olha aí, então nós somos corpo e alma, tá vendo? Por meio da vida sacramental. Então, olha o que o catecismo está dizendo. Esta pintura simboliza. Então, todas as imagens, gente, são símbolos. Por isso que não é idolatria. Não tem nada a ver com idolatria. Idolatria é aquilo que nós estamos vendo lá no Antigo Testamento. Aquele povo de Israel lá, deixando o Deus verdadeiro e achando que aquelas imagens lá eram os deuses falsos. Aí é idolatria. Aqui não. Aqui é uma simbologia do Deus verdadeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, dos anjos e dos santos. Então não tem problema nenhum. Agora aqui ele fala uma coisa bonita. Que os sacramentos salva o homem todo, alma e corpo, ou seja, o homem aí é o ser humano, por meio da vida sacramental. Então, gente, esse é o prejuízo para o católico deixar a igreja, que eu já falei aqui. A gente não se preocupa com aquelas pessoas que nascem em outra religião. Se você nasceu numa outra religião, não tem problema. O perigo é você nascer católico e mudar de religião. Por quê? Você perde a graça de Deus, porque você perde os sacramentos. Nenhuma outra religião tem os 7 sacramentos. Então, você fica prejudicado. Porque é os sacramentos que salva. É Cristo que salva, mas Cristo salva através dos sacramentos. Do batismo, da confissão, da Eucaristia, da unção dos enfermos. Entendeu? Então você ficar sem os sacramentos é prejuízo espiritual para você. Nós chamamos de apostasia. É você apostatar da fé. Então esse é o perigo de você nascer católico e mudar de religião. Porque quem já nasceu numa outra religião não tem culpa. Agora, se você nasceu católico, recebeu uma boa formação, porque tem muito católico ignorante, né? Católico ignorante, futuro protestante, né? Não estou fazendo isso para arrumar confusão, nem briga com ninguém. Isso quem falou foi um padre na época, né, aqui da Matriz. É uma frase que eu escutei dele na época e é verdade. Porque o católico que é ignorante, ele acaba indo não só para o protestantismo, mas para outra religião. Entendeu? Mas o católico que tem convicção da sua fé, por quê? Porque o profeta Oséias diz: meu povo perece por falta de conhecimento, de doutrina. Você não vai achar, gente, o povo hoje sai aí buscando aí, não é, coisas que não salva. O Salvador é Cristo, mas a salvação ele colocou nas mãos da igreja, que é o seu corpo. Então você não pode ficar só com Jesus. Ah, mas eu tenho Jesus. Mas só Jesus não basta. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Entenda isso. Você não pode ficar só com a cabeça. Jesus é a cabeça. Só que ele deixou o corpo. Se você fica só com Jesus, você mutila o próprio Jesus. Foi Jesus quem deixou os 7 sacramentos. Acabei de falar, acabei de ler. Não foi a igreja que inventou os sacramentos, foi Jesus. Então, se você mudar de religião, você perde tudo isso. Entendeu? E hoje, gente, nós vamos fazer a introdução à liturgia. Antes da gente falar, né, antes do catecismo abordar os 7 sacramentos, ele vai primeiro falar do que é a liturgia, que é a celebração dos sacramentos. Na liturgia, a gente celebra os sacramentos. Entendeu? E eu gosto sempre de indicar um livro para você aprofundar, porque aqui eu não tenho como aprofundar, como eu já falei várias vezes aqui. Então, para esse assunto sobre a liturgia, eu quero indicar para você um livro, esse. Para entender e celebrar a liturgia. Gente, todo mundo que trabalha na igreja devia ler esse livro. Nós, catequistas, não é? Você que trabalha na igreja, você que é um ministro, você que faz qualquer trabalho na igreja, leia esse livro. Tá? A gente precisa, gente, passar a conhecer, porque, gente, a liturgia hoje, gente, virou uma coisa terrível. As pessoas abusam da liturgia, a gente vê cada coisa errada na liturgia. Mas por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento. Entendeu? E eu não estou falando só de leigo, não. Quem me conhece aqui sabe, eu não sou de falar mal de padre, nem de bispo. Eu respeito a hierarquia da igreja. Mas quando fazem alguma coisa contrária à liturgia, a gente não é obrigado a seguir, não.
Gente, eu já vi cada absurdo na liturgia, tanto ao vivo, a cores, quanto pela televisão, pela internet, abusos na liturgia, que não pode acontecer. Então esse livro aqui ensina como que a igreja celebra, olha só o título, para entender e celebrar a liturgia. Então, para você celebrar bem, você tem que entender. O Dom Henrique Soares, aquele bispo maravilhoso que faleceu de Covid, ele falava, entendeu? Que as nossas liturgias, gente, infelizmente pecam muito. Eles fazem muita coisa que não é permitido na liturgia. Mas por quê? Tem muita gente que não conhece, porque nunca leu. O que eu posso fazer na missa? O que eu não posso fazer? Entendeu? Tem tanta coisa que a gente não pode fazer, que a gente faz na missa, na liturgia. Em todos os sacramentos, mas principalmente na celebração da missa. Então aqui tem tudo o que você precisa saber sobre a liturgia. Olha lá, os termos litúrgicos, os ritos litúrgicos, os símbolos litúrgicos e os sinais litúrgicos, tudo. Então é um livro completo sobre liturgia, gente. Então quem trabalha na igreja precisa ler esse livro, tá? Nós temos aí curso de liturgia, a gente tem reunião de liturgia, mas parece que o pessoal, não sei, eu não entendo. Porque a gente vê, gente, cada absurdo, infelizmente é verdade. E eu quero ler só rapidamente o que diz aqui a contracapa do livro, ok? Através da liturgia, Cristo continua a obra da nossa salvação. Olha aí, por quê? Porque na liturgia, já falei, atualiza o mistério de Cristo, que é atualizado, não é o mesmo sacrifício de Cristo, tá? É o mesmo sacrifício de Cristo, mas não é repetição, mas é uma coisa que se torna presente. Por isso que não pode ser celebrado de qualquer maneira. A liturgia, gente, não pode ser celebrada de qualquer maneira, nem pelo clero, nem pelo sacerdote, nem pelos leigos. Entendeu? A sua eficácia no mesmo título e grau não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. A ponto, gente, do Papa João Paulo II dizer que a igreja vive da Eucaristia, da liturgia. Entendeu? Então é o ápice da vida cristã, é o ápice. Quem disse essa frase foi o documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, a Sacrosanctum Concílio, número 7. Eu acho que a maioria nunca leu esse documento. E quem trabalha na liturgia precisa ler esse documento. Quando a gente faz teologia, a gente lê esse documento inteiro. Entendeu? Então todos nós, gente, precisamos saber o que nós podemos e não podemos fazer na liturgia. Diz a Sacrosanctum Concílio que por ela, ou seja, a liturgia, o próprio Cristo exerce o seu mundo sacerdotal para a nossa salvação. Por quê? Porque na liturgia o padre representa o próprio Cristo. Sabia disso? O padre celebra a liturgia na pessoa de Cristo. Entendeu? Ele ali é o próprio Jesus. Por isso, quando ele sobe, né, no começo ali da missa, o altar, o presbitério, é Cristo que sobe o Calvário. E é Cristo que vai se oferecer também através ali das espécies do pão e do vinho. Então Jesus está na pessoa do sacerdote e Jesus está nas espécies do pão e do vinho. Por isso, gente, que se não tiver padre não tem missa. Porque o padre celebra na pessoa de Cristo. Um leigo não pode celebrar a liturgia. Não. Então se não tiver sacerdote não tem missa. Então a gente precisa rezar, né, para ter bons e santos sacerdotes que celebrem a missa como ela tem que ser celebrada. Assim, a celebração litúrgica, como obra de Cristo, sacerdote, de seu corpo, que é a igreja, já expliquei, é ação sagrada, por isso que a gente fala Santa Missa. É o santo sacrifício de Cristo que está ali sendo celebrado. Por excelência. Entretanto, muitos católicos a desconhecem, acabei de falar. Então, gente, a liturgia não pode ser celebrada de qualquer jeito, não pode ser celebrada em qualquer lugar.
Para ser celebrada fora da igreja, precisa ser um local adequado. Não pode ser celebrado em qualquer lugar, fora da igreja. Este livro apresenta de maneira condensada o rico sentido da liturgia e os significados dos termos litúrgicos, dos sinais usados, das vestes, objetos litúrgicos, cores, do rito litúrgico, do tempo litúrgico. O primeiro vídeo que eu fiz no canal foi sobre o tempo litúrgico. Tá aí. Primeiro vídeo que eu fiz, há 2 anos atrás. Tá aí para você, se você quiser. Da liturgia das horas. Tem gente que não sabe o que é liturgia das horas. Entendeu? E das principais normas aprovadas para a celebração da Santa Missa, contidas na instrução geral do Missal Romano. 2 coisas que eu quero falar aqui antes de ir direto para o catecismo. Primeiro, a liturgia das horas. A liturgia das horas, gente, é a oração oficial da igreja. A igreja no mundo todo reza junta. O clero é obrigado a rezar de 3 em 3 horas a liturgia das horas. O leigo não. O leigo não é obrigado você rezar de 3 em 3 horas. Mas se você quiser, você pode rezar. É só você baixar no aplicativo aí, Liturgia das Horas, nos sites católicos, tem lá a Liturgia das Horas. A igreja não proíbe não, do leigo rezar. Não é obrigatório, mas se você pode rezar. Porque aí você vai estar rezando junto com a igreja do mundo inteiro. Sabia disso? Então, de 3 em 3 horas, começa às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã tem a liturgia das horas. Depois, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. De 3 em 3 horas, você reza junto com a igreja do mundo todo. Entendeu? Para o leigo não é obrigatório, mas se quiser rezar, pode rezar. Só você baixar o aplicativo no seu celular, você pode rezar no seu celular, se você quiser. Ou comprar, deve ter tem livros, né, sobre também a liturgia das horas. Também você pode tentar adquirir também. Mas eu acho mais fácil você baixar o aplicativo no seu celular, ali você reza quando você puder. Entendeu? Porque o leigo não é obrigatório. O clero é obrigatório. Rezar a liturgia das horas. É a oração oficial da igreja, do mundo todo. Entendeu? E outra coisa que eu quero falar, antes de entrar no catecismo, esse documento da Sacrosanctum Concílio é do Concílio Vaticano II, que muita gente desce o pau. Que o Concílio Vaticano II abriu, né, vamos dizer assim, várias coisas erradas na igreja. Não, senhor, o Concílio Vaticano II não abriu nada errado na liturgia. O Concílio Vaticano II, ele fez mudanças, mas que não alterem nada, assim, na validade da missa. Antigamente era celebrada em latim, agora é celebrada na língua do povo. E o que tem a ver? O latim foi por muito tempo a língua oficial da igreja. Mas Jesus não falava latim. Jesus falava o hebraico, o aramaico. E daí? Não é a língua que faz o ritual da missa valer, não. É o rito. Não importa ser celebrado em latim. Eu não estou falando que não possa ser celebrado em latim. Mas quem que sabe latim aqui? Ninguém. Eu não sei latim. Entendeu? Então não tem problema nenhum celebrar na língua do povo, no vernáculo. Então, o que o Concílio Vaticano II fez? Abriu para cada país celebrar a missa da sua língua, não tem problema nenhum. E por causa disso a missa não vale? Por quê? Como eu já falei, Jesus não falava latim. Entendeu? Então a gente tem que parar com esse negócio, gente, de ficar brigando por bobagem. Eu sou da igreja tradicionalista, eu sou da igreja renovada. Gente, isso é uma bobeira tão grande. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja de Jesus é uma só. Tem gente que começa a dividir a igreja por causa de bobeira. Agora o padre celebra virado para o povo, porque antigamente celebrava virado para o altar. E o que tem a ver? E quem disse que é isso que dá validade à missa? Não. O Concílio Vaticano II, quem quiser continuar celebrando em latim e virado de costas para o povo, pode celebrar, não tem problema nenhum. A igreja não proibiu. O que a igreja fez foi abrir, porque muita gente não sabe latim.
Eu, por exemplo, não sei latim. Entendeu? Então, gente, não tem problema nenhum. E outras coisas que o documento da Sacrosanctum Concílio diz ali, que as pessoas interpretam errado, como fazem, por exemplo, com a Bíblia. Eu não falei aqui que as pessoas pegam a Bíblia e interpretam errado? Fazem a mesma coisa com os documentos da Igreja do Vaticano II. Né? Acusam o Concílio Vaticano II de ter colocado coisas que são erradas. Não. É a má interpretação dos documentos do concílio. Esses abusos, gente, que a gente está vendo, e está vendo, eu sei que está vendo, e eu sei que está, que eu vejo. Agora, isso não é culpa do Concílio Vaticano II e nem do documento da Igreja, que não manda fazer nada disso. É as pessoas que interpretam errado e fazem esses absurdos que a gente vê na liturgia. É missa afro, né? Colocar lá pessoas no presbitério que não podem estar ali, entendeu? É fazer da missa um show. Tem gente que acha que a missa é um show. Tem hora que eu não consigo escutar o padre, eu não consigo comungar direito com a batucada que tem dentro da igreja. Parece festa. O Concílio Vaticano não mandou nada disso. Não falou nada para fazer da missa um show. A missa é o sacrifício de Cristo. Entendeu? A missa não mandou os leigos ficarem conversando, achando que está num baile. Não é? Gente, teve um dia que eu fui na missa à noite, 7 horas. Tinha muito tempo que eu não. Eu vou contar isso para você aqui, porque aconteceu comigo. Tinha muito tempo que eu não ia na missa à noite. Eu sempre vou de manhã. Eu fui à missa à noite, uma conversação. Tinha hora que eu não escutava o padre falar. Eu estava lá na frente, de lá de trás eu escutei o povo conversando. O Concílio Vaticano II mandou isso? Então, gente, as pessoas hoje, entendeu? Infelizmente, perderam a noção do sagrado. Não respeitam mais as coisas de Deus. Saem antes da bênção, entendeu? Saem antes da bênção. Na hora da paz, hoje em dia nem tem mais, né? Depois da pandemia, né? Suspendeu a paz. Mas as pessoas iam lá na frente, né? Para dar a paz, iam lá atrás. O documento da igreja não mandou fazer isso. É para você dar a paz para quem está do seu lado, na frente, atrás, mas você não pode sair do seu lugar e lá na frente, lá atrás. A igreja não mandou você fazer isso. Entendeu? Na hora da comunhão, a mesma coisa. Entendeu? A igreja manda você fazer um trono. Tem gente que fica pegando como se fosse uma pinça, né? A hóstia, eu já vi hóstia voar longe. Você tem que fazer um trono e receber Jesus aqui. Se você quer receber na mão ou na boca. Para a hóstia não cair no chão. Eu já vi hóstia voar longe. Eu já vi seminaristas celebrar a missa. Aonde está escrito isso nos documentos da igreja? Eu já vi. Ninguém me contou. Eu já vi seminarista fazendo homilia. Ninguém me contou. Eu vi. Então, gente, são abusos que acontecem na igreja que não é a igreja que manda. Infelizmente, é porque pessoas que não leram. Outra coisa, aqui fala, aprovadas a celebração da Santa Missa, contidas na instrução geral do Missal Romano. O Missal Romano, gente, é o documento que rege a missa. Tudo, né, o que pode e não pode ser feito na missa. Todo mundo tem que obedecer aquilo ali, inclusive o padre. O padre, quem estiver celebrando, o padre, o bispo, tem que obedecer o Missal Romano. Pouca gente obedece, tanto padres quanto leigos. Entendeu? São abusos. Fazer o quê? É o que o Dom Henrique falava. Infelizmente, gente, infelizmente, a nossa liturgia virou uma bagunça. Infelizmente. Mas isso é por quê? Influência, não do Concílio Vaticano II, não. Não é do Concílio Vaticano II. É da teologia da libertação. Que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso. Quem quiser pode até ficar bravo com raiva de mim. Mas a igreja hoje, a crise na igreja hoje é por causa da influência da teologia da libertação. É só você ver a campanha da fraternidade hoje. Virou uma campanha política. E a missa também virou uma coisa política, não espiritual, que não salva ninguém. Por quê? Quem ficou no centro hoje foi o homem, não Deus. Expulsaram Deus de lá e colocaram o homem, o ser humano. Eu vou fazer um vídeo sobre a teologia da libertação aqui. Vai ser um vídeo polêmico.
Eu sei que vai ser polêmico, mas eu vou fazer, porque eu sei que a gente está precisando falar algumas coisas aqui. Eu estou horrorizado, gente, com o que eu estou vendo na internet. Certo tipo de missas e pregações que eu tenho ouvido. Entendeu? Padres, né, até bispos mandando leigo abençoar o povo. Entendeu? Como se nós tivéssemos o poder sacerdotal, que nós não temos. O padre, quando ele é ordenado, ele é ungido. As mãos dele são ungidas para abençoar o povo. Eu vi bispo famoso, conhecido, mandando o povo, né, abençoar junto com ele. O povo não tem o sacramento da ordem. Os leigos não têm o sacramento da ordem. É um abuso litúrgico, com certeza. Entendeu? Então, gente, é muita coisa errada que a gente vê. Então, gente, por favor, leia esse livro. Tá? E vai sair agora o novo missal romano. Agora, no final do ano, agora, o Papa já aprovou. Não é? Tá todo mundo aí achando que o Papa vai mudar alguma coisa. Gente, o Papa não vai mudar nada aquilo que é essencial na missa. Ele pode mudar coisas secundárias. Mas o Papa nunca vai mudar nada daquilo que é essencial. Mas vamos ficar atentos aí e ver se a gente consegue estudar esse novo missal, porque esse antigo, até hoje a gente, né, a maioria que trabalha dentro da igreja na liturgia não estudou. Porque a gente vê cada coisa que até assusta. Então, gente, vamos ver o que o catecismo nos ensina sobre a liturgia. Eu tive que fazer essa introdução, gente, para a gente poder entender a importância da liturgia na vida da igreja. Tá? Então, e aqui o catecismo vai começar com uma introdução no parágrafo 1066. Tá? Parágrafo 1066 da liturgia, ok? Por que a liturgia? Por que nós temos... Só na Igreja Católica tem liturgia. Nenhuma outra religião tem liturgia. Sabia disso? No símbolo da fé, ou seja, no credo, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade. É o primeiro mistério da nossa fé. É a Santíssima Trindade. Por quê? Porque se a gente tiver um conceito errado de Deus, toda a nossa fé vai estar comprometida. Porque Deus é o princípio. Então, se você já entende o mistério de Deus, claro que 100% ninguém vai entender. Nem Santo Agostinho, que foi o maior teólogo da igreja, ele desistiu. Né? Mas alguma coisa dá pra gente, né, de acordo com o Espírito Santo, a gente pediu o Espírito Santo entendimento, né? Mas se a gente não tiver pelo menos uma noção de quem é Deus, né, aí todo o resto vai estar comprometido. Por isso que ele fala aqui. A igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e seu desígnio benevolente. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9. Sobre toda a criação. Então, a primeira coisa, Deus quis nos criar, a nós e a todo esse mundo. Por quê? Porque nos ama. Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Mas por que Deus nos criou? E criou esse mundo? Primeiro por amor. E depois para manifestar a sua glória. Não para aumentar a sua glória, porque a glória de Deus já é infinita. Mas para manifestar a sua glória. Entendeu? O Pai realiza o mistério da sua vontade, entregando seu Filho bem-amado e seu Espírito para a salvação do mundo. É o que nós chamamos de mistério da redenção. E nós já fizemos aí vários vídeos sobre isso, na época da Páscoa, né? E para a glória de seu nome. Aí, tá vendo? Para a glória de Deus. Não para aumentar, mas para manifestar a sua glória. Este é o mistério de Cristo revelado e realizado na história. Então, Jesus é um personagem histórico. Inclusive, mês que vem agora, né, nós vamos fazer um mês todo sobre a Bíblia. E eu quero colocar aqui a existência histórica de Jesus. Jesus existiu, Jesus não é um mito. Porque eu já vi gente falando aí que Jesus não existiu. Jesus está na história, olha aqui. Realizado na história, segundo um plano. Então, esse mistério da redenção é um plano de Deus. Deus tem um plano para a salvação da humanidade. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas.
Então Deus sabia, né, de tudo que ia acontecer lá, que o homem iria pecar e que Jesus iria vir para nos salvar. Isso não quer dizer que aquilo ali foi um teatro que Deus usou aquelas pessoas ali, não. Todos tiveram liberdade. Ninguém fez aquilo ali obrigado por Deus, não. O pecado de Adão e Eva não foi, eles não foram obrigados. Judas não entregou Jesus obrigado. Pilatos, os fariseus, não. Deus aproveitou essas coisas e salvou a humanidade. E Deus sabia que isso ia acontecer, porque Deus é onisciente. Mas isso não tira a nossa liberdade, nem de fazer o mal. O desígnio de Deus não altera a liberdade humana. São duas coisas distintas, entendeu? Só que Deus, na sua sapiência, ele aproveita, né, aquilo ali, aquele mal, e do mal tira o bem. Que eu já falei, senão Deus nunca permitiria o mal de acontecer. Então, daquele maior mal que foi, né, a nossa perdição lá no paraíso, Deus colocou o maior bem, que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Ok? Então, segundo um plano, uma disposição, sabiamente, porque Deus é sábio, é santo, ordenada, que São Paulo denomina a realização do mistério. Efésios capítulo 3, versículo 9. E que a tradição patrística chamará de economia do Verbo encarnado, ou a economia da salvação. Então, todo esse plano de Deus, né, os padres da igreja dos primeiros séculos deram esses dois nomes. Economia do Verbo encarnado, o Verbo encarnado é o próprio Jesus, e o Verbo, né, Deus se fez carne e habitou no meio de nós, está lá em João 1,14, né? Ou economia da salvação, ou seja, o plano de Deus para a humanidade, ok? Então, gente, essa tradição patrística, ela existe. São os escritos dos padres da igreja, os primeiros padres da igreja. Até o século VII, mais ou menos, 8, mais ou menos, os padres da igreja, eles escreviam, né, a fé, a doutrina, né? E tem essa coleção até hoje, chamada patrística. Inclusive, o senhor Scott Hahn, que eu já falei dele aqui várias vezes, aquele ex-pastor americano, ele se converteu lendo a patrística. Ele falou, eu estou dizendo porque ele falou, entrevista que ele deu. E atrás dele veio muitos outros. Ele também disse isso. Na Canção Nova, já fizeram várias entrevistas com ele. Eu tenho vários livros dele aqui. O Banquete do Cordeiro, Todos os Caminhos Levam a Roma. Um ex-pastor americano muito conhecido na mídia, Scott Hahn, que se converteu ao catolicismo lendo a patrística. Porque ele viu que o protestantismo começou bem depois, lá em 1517. Entendeu? Então ele viu que até o século 7, 8, 9 só existia a Igreja Católica. Então ele, lendo esses escritos dos padres da igreja, ele se converteu e largou o protestantismo. E atrás dele veio muitos outros. Ele disse, não sou eu. Vários outros americanos deixaram o protestantismo lendo a patrística. E tem aí nas livrarias católicas, se você quiser procurar, os escritos dos padres da igreja, chamada patrística. Eu já li alguma coisinha sobre isso. Entendeu? É maravilhoso, gente. Fortalece muito a nossa fé. E você deve procurar ler. Então, esse é o parágrafo 1066. O parágrafo 1067 diz assim: esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus. Então, gente, a redenção humana, por quê? Porque o pecado ofende a majestade infinita de Deus. Já expliquei isso. Então o homem estava condenado ao inferno. Então Deus teve que vir pagar. Jesus teve que se assumir o nosso corpo. Por isso que ele pede lá na carta aos Hebreus: Pai, dai-me um corpo para fazer a tua vontade. Porque por mais um homem mais santo que existisse não ia conseguir pagar essa dívida. Só Deus, como homem, poderia pagar essa dívida. Por isso que ele fala aqui: esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, porque o próprio Deus feito homem veio pagar essa dívida que era nossa, que nenhum de nós conseguiria pagar, da qual foram prelúdio as maravilhas divinas
operadas no povo do Antigo Testamento. Olha aí, então, o Antigo Testamento era uma prefiguração dessa salvação, porque o Messias ainda não tinha chegado. Então ali, Deus prepara ali um povo com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, até chegar no Novo Testamento, até chegar ao Messias. Por isso que o Antigo Testamento prepara o Novo. Por isso que ele fala aqui. Ok? As maravilhas divinas é um prelúdio, né? É um prelúdio às maravilhas divinas operadas pelo povo do Antigo Testamento. Completou-a Cristo Senhor. Olha aí, no Novo Testamento. Por isso que o Novo Testamento para nós, ele tem uma importância maior, sem desprezar o Antigo. Porque o Antigo já se cumpriu. O Antigo prepara o Novo. E o Novo se cumpre em Cristo. Se cumpre o Antigo Testamento. Entendeu? Principalmente pelo mistério pascal, ou seja, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Tá vendo? De sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Olha aí, tá vendo? Paixão, morte, ressurreição e ascensão. É o que nós chamamos de mistério pascal. Nós celebramos aí todos os anos, na liturgia, não é? Por este mistério, Cristo, morrendo, destruiu a nossa morte, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. Aí não é morte física, é morte espiritual, a morte da alma. E ressuscitando, recuperou a nossa vida. Então, através da ressurreição de Cristo, ele nos deu novamente, abriu o céu para nós. Eu fiz aí um vídeo sobre a nossa ressurreição. A nossa ressurreição tem valor por causa da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitasse, não tinha esperança para nós, ok? Já fiz um vídeo sobre isso. Pois do lado de Cristo adormecido na cruz, olha que bonito, gente, isso é muito bonito. Do lado de Cristo adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Gente, isso é uma coisa linda demais. Aquela lança que o soldado perfurou Jesus, não saiu só sangue e água, né? Mas saiu os sacramentos da igreja, a liturgia. Entendeu? Por isso, gente, que é sério demais. É muito sério. Não é uma festa, não é um lugar para a gente ir lá fazer o que a gente está acostumado a fazer. É uma coisa muito séria. No dia que a gente perceber a seriedade da liturgia, a seriedade dos sacramentos, a gente vai viver muito melhor essas coisas. Entendeu? Pena que a gente ainda não tem esse conhecimento da seriedade que nós estamos celebrando. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Olha só! Então, toda a liturgia, gente, a gente celebra novamente o sacrifício de Cristo pela humanidade. Mas não é uma repetição. Não. Se torna presente. Tanto que o Cristo ali, ele já não sofre mais. Já não tem mais derramamento de sangue. Não. Entendeu? Mas é atualizado. O sacrifício de Cristo é atualizado na Santa Missa. Por isso que é celebrada num altar, né, ali no presbitério, por um sacerdote totalmente paramentado. Por que o padre se paramenta para celebrar a missa? O padre não pode celebrar a missa de qualquer jeito. Por que não pode? Por causa disso. Por causa da seriedade da coisa. Por isso que não pode colocar ninguém lá junto com ele. Por mais que a pessoa esteja bem arrumada, mas não pode. Até para celebrar a liturgia tem que ter o paramento correto. Não pode celebrar de qualquer jeito, senão você não está fazendo como Jesus quis, como a igreja ensina. Entenderam? Então isso é muito sério, gente. Muito sério mesmo. Esse é o parágrafo 1067. O 1068 diz assim: é este mistério de Cristo que a igreja anuncia e celebra em sua liturgia. Olha só que maravilha. Então é um mistério de Cristo. Entenderam?
como a gente também não entende como que naquele pedaço de pão está Jesus. E realmente, vamos dizer, as espécies é de pão e é de vinho. Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, tem aparência de pão, tem aparência de vinho. Mas não é pão e não é vinho, depois da consagração. Entendeu? É um mistério. Não adianta, gente. Você não vai compreender isso com a sua inteligência. Não adianta. É milagre. Milagre você não vai conseguir. Muda a substância. Por isso que chama transubstanciação. Muda a substância, aquilo que você não vê. Entendeu? A fim de que os fiéis vivam e deem testemunho dele no mundo. Olha aí, então, a liturgia é para quê? É para nos dar força para que a gente possa testemunhar Jesus lá no mundão. Então, gente, a Eucaristia nos dá força para testemunhar Jesus no mundo. E é fácil isso? Não é fácil. Você ser cristão não é fácil. Você seguir a Cristo não é fácil. Então, ali na liturgia, por isso que os antigos falam domingo sem missa, semana sem Deus. Os antigos falam isso, não é nem a igreja. Quantas vezes a minha avó falava isso? Quando ela não ia na missa, parecia que tudo dava errado para ela. A minha avó falava isso. E a minha mãe está aí de prova, e ela falava. E ela fala, e a minha mãe fala isso até hoje. O dia que a gente não vai à missa, o domingo, tudo está errado. A semana não vai bem, né? Não adianta. Então, gente, não perca sua missa de domingo. Não deixe que nada, nem ninguém atrapalhe a sua ida à igreja. Entendeu? Com efeito, a liturgia, pela qual, principalmente no divino sacramento da Eucaristia, o que é a liturgia? Celebração da Eucaristia. Entendeu? A Eucaristia, gente, quer dizer ação de graças. Se exerce a obra da nossa redenção. Por quê? Ali nós celebramos a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Sem derramamento de sangue, sem dor, sem sofrimento. Por que na Sexta-feira Santa não tem missa? É o único dia do ano que não tem missa. Por quê? Porque ali nós celebramos a morte de Cristo, nós não celebramos a ressurreição. A ressurreição só na vigília pascal, só no domingo de Páscoa. Então por isso que na sexta não tem missa, porque a missa é a celebração da morte e ressurreição de Cristo e ascensão. E ali na Sexta-feira Santa nós estamos celebrando só a morte de Cristo. Entendeu? Olha só a seriedade, tá vendo? Contribui do modo mais excelente para que os fiéis em sua vida exprimam e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira igreja. Isso também quem disse foi o documento do Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, e também a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 4. Então, gente, eu acho que está bem claro aí o que eu já expliquei, ok? Mas não acabou, não. Na próxima aula, nós vamos continuar desdobrando sobre isso. Nós paramos no parágrafo 1068, mas na próxima aula nós vamos estudar o que significa a palavra liturgia. Então nós vamos aprender a liturgia como fonte de vida, oração e liturgia, catequese e liturgia. Olha só quanta coisa nós vamos aprender na próxima aula. Por isso que eu estou falando, gente, catequese e liturgia, olha aí. Então você que é catequista como eu também sou catequista, você que é catequista de adulto, você que é catequista de criança, gente, vamos estudar. Eu tenho certeza que a maioria dos catequistas não estudaram o catecismo, principalmente essa parte da liturgia e dos sacramentos. Eu tenho certeza, dou minha cara para bater, que a maioria não estudou. Tenho certeza. Então nós estamos aí oferecendo aí de graça na internet para você estudar com a gente. Se você que é catequista, né, pode compartilhar nos grupos, até se você tem um grupo de catequistas na sua igreja, compartilhe, pede para se inscrever, vamos compartilhar, gente. Então agora nós vamos ter várias aulas sobre liturgia, depois os sacramentos aí. Então você que quer fazer uma boa aula, né? Gente, eu não falo nada da minha cabeça aqui, tá? Se eu falei alguma coisa errada aqui, pode me corrigir aí
Pode colocar nos comentários aí, você falou uma mentira, mas eu procuro ser bem fiel ao magistério da igreja, aquilo que está nos documentos da igreja. Por isso que eu estou aqui sempre com os livros, né, com aquilo que eu já estudei. Se eu falei alguma coisa que não é verdade, você pode me corrigir. Agora, eu procuro sempre fazer aquilo que eu aprendi com a igreja, ok? Então, por isso que eu estou oferecendo para você. Se você quer realmente fazer um bom estudo de liturgia, não que eu seja melhor do que ninguém, não. Agora, eu não sou melhor do que ninguém. Agora, eu sou fiel à igreja. Isso eu sou. Ao magistério da igreja. Você não vai ver nenhuma coisa aqui contrária ao ensino da liturgia que a igreja ensina, aos documentos do Concílio Vaticano II, como eu falei, ao Missal Romano. Você não vai ver nada eu falar aqui contrário a nada disso. Os documentos da igreja. Você não vai ver. Por isso que eu ofereço para você. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, e São José, patrono da Igreja, abençoe a cada um de nós, para que nós possamos, nessas próximas aulas aí, aprender, beber e saborear esse ensino maravilhoso que o Catecismo está nos proporcionando sobre a liturgia e os sacramentos. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.